A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria nós estarmos juntos mais um dia para estudarmos a palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos. E hoje eu peço licença para entrar na tua casa para nós continuarmos estudando o livro de 1 Reis. Hoje, estudando o capítulo de número 4. Então, vamos estudar a palavra do Senhor? Queridos, no nosso último áudio, nós começamos a ver ali os primeiros atos de Salomão em seu reinado. Nós vimos a aliança de Salomão com o Egito, vimos os problemas, a problemática dessa aliança. Nós vimos também o momento em que Salomão, ele em sonho é visitado pelo Senhor e pede ao Senhor sabedoria. E vimos também o momento em que Salomão julga a causa de duas mulheres. Nós vimos esse momento todo especial. E hoje nós estudaremos no capítulo 4 algumas atitudes de Salomão no sentido de organização do seu reinado. Então, sem mais delongas, vamos estudar tudo aquilo que encontra-se no capítulo de número 4. Por motivos didáticos, eu não farei hoje, como de costume, a leitura do texto bíblico. Então, você vai, antes de ouvir o meu áudio, ler o texto bíblico todinho do capítulo de número 4, e aí a gente pode destrinchar tudo que se encontra neste capítulo. Queridos, nós precisamos compreender algo. Davi, o pai de Salomão, ele era um administrador competente e a palavra do Senhor demonstra isso. E Salomão herda isso de Davi. Ele tinha essa mesma aptidão de uma administração com competência. E apesar de Salomão ter grande sabedoria e autoridade, não era capaz de tratar sozinho dos assuntos do reino, afinal, ninguém trabalha sozinho. E Salomão, como um bom líder, escolhe pessoas competentes para trabalhar ali com ele e permite que estas pessoas usem seus dons e talentos de modo que sirvam a Deus e ao povo. E a gente percebe que num primeiro momento Salomão ele escolhe ali os seus principais líderes. Isso é o que nós vamos ver aí do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Azarias era o sumo sacerdote. Era filho de Aimás e neto de Zadok, o sacerdote que serviu tão fielmente a Davi. Ao que parece, Aimás havia falecido e, portanto, seu filho recebeu o cargo. Enquanto Davi teve apenas um escriba, Salomão teve dois, e estes eram filhos de Cissa, o escriba de Davi. Cissa também era conhecido como Seraías, Seva e Salsa. O reino de Salomão era muito maior e mais complexo do que aquele sobre o qual seu pai reinou. Então, a manutenção dos registros era muito mais trabalhosa. Josafá havia sido cronista durante o reinado de Davi, como nós vimos em 2 Samuel, e Benaia foi nomeado comandante do exército por Salomão. Benaia era de família sacerdotal, mas escolheu seguir a carreira militar. Abiatar, como nós vimos, havia sido exilado em decorrência de sua participação na conspiração envolvendo Adonias. E Zadok havia falecido e sido substituído por seu neto. Uma vez que tanto Zadok quanto Abiatar haviam servido a Davi, os dois aparecem na listagem oficial. Azarias era encarregado dos 12 oficiais que supervisionavam os 12 distritos que foram ali demarcados por Salomão em Israel. E o texto não explica se o pai era o profeta Natã. Natã, filho de Davi, ou outro homem chamado Natã, um nome comum em Israel. Zabude era um sacerdote que servia como conselheiro especial do rei. Aissá administrava os assuntos complexos relacionados à casa do rei. E Adonirão era encarregado dos que eram recrutados para trabalhar nas obras públicas do rei. Esses trabalhadores não eram israelitas, mas sim estrangeiros que viviam em Israel. Porém, mais na frente nós veremos que
Para a construção do templo, Salomão ele recruta israelitas para dedicarem 4 meses de trabalho por ano ao serviço público. Adonirão também era conhecido como Adorão e foi morto por apedrejamento pelo povo quando Roboão ele sobe ao trono, e a gente vai ver isso lá no capítulo de número 12. Samuel já havia advertido o povo de que seus reis fariam coisas como submetê-los a trabalhos forçados. O povo quis um rei e assim seguiu. E aí, a gente percebe também no capítulo de número 4 que, como já dito, Salomão ele demarca 12 distritos de diferentes tamanhos e coloca um intendente sobre cada um. As demarcações dos distritos desconsideravam as demarcações tradicionais das tribos e até incluíam território que Davi havia tomado em batalhas, sendo que cada distrito deveria fornecer alimento para a casa do rei durante 1 mês por ano. É bem provável que os intendentes também coletassem impostos e supervisionassem o recrutamento militar e os trabalhadores que serviam no templo, e também os outros projetos de construção do rei. Quando Salomão ele estabelece distritos que passavam por cima das antigas fronteiras, é possível que ele estivesse querendo minimizar a lealdade tribal e eliminar algumas das tensões entre Judá e as tribos do norte. Em vez disso, porém, o plano serviu para agravar as tensões, especialmente pelo fato de Judá não ter sido incluída no programa de divisão de distritos, uma vez que era a tribo real e que abrigava a cidade real. Judá era administrada separadamente. E aí vamos lá. Um rei com 700 esposas e 300 concubinas, além de inúmeros funcionários e convidados frequentes, devia ter uma pequena multidão para alimentar, não é mesmo, irmão? A rainha de Sabá, quando ela aparece na narrativa bíblica, ela é acompanhada de uma muito grande comitiva. A gente vai ver isso aí, da qual provavelmente faziam parte várias centenas de pessoas. E a gente percebe que, de acordo com os versículos 22 e 23, as refeições de um dia no palácio consumiam mais de 6.700 litros de farinha fina e mais de 13.600 litros de farinha grossa, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros e vários outros tipos de animais e de aves. Salomão também precisaria de cereais para alimentar seus muitos cavalos e talvez para isso é que se usava a farinha grossa. É possível também que as nações conquistadas considerassem essas doações mensais uma parte de seu tributo, mas para as tribos de Israel, o sistema como um todo era uma forma humilhante de extorsão. Não é de se admirar que, depois da morte de Salomão, as 10 tribos tenham se revoltado contra todos os cavalos e homens do rei. Por algum motivo, 5 dos intendentes são identificados pelos nomes dos pais. É possível que o filho de Abinadab fosse filho do irmão de Davi e, portanto, primo de Salomão. Ele casou-se com uma das filhas de Salomão, como também o fez Aimás. É bem provável que Salomão tenha instituído esse sistema de fornecimento vários anos depois do início de seu reinado, uma vez que não tinha filhos adultos quando foi coroado. Baná provavelmente era irmão de Josafá, o cronista, que nós já citamos aqui. Esses 12 homens possuíam um grande poder sobre a nação e faziam parte da burocracia corrupta sobre a qual Salomão escreveu ali em Eclesiastes, no capítulo 5. E a nação de Israel ela ganha fama por sua grande população, por sua paz, sua segurança, suas construções, seu rei sábio e pela satisfação a seu estilo de vida, pois os israelitas comiam, bebiam e se alegravam, como diz ali o versículo de número 20. É evidente que a população cresceu, pois isso fazia parte das promessas de Deus aos patriarcas e também fazia parte das promessas feitas da aliança. A expansão territorial também era parte da promessa de Deus. As nações tributárias sujeitavam-se ao governo de Salomão e lhe traziam presentes todos os anos, e Salomão desfrutava grandes bênçãos resultantes da aliança de Deus com Davi. Contrariando a lei de Deus, Salomão infelizmente multiplica cavalos na terra
e constrói cidades especiais para abrigá-los. Infelizmente eu não consigo aprofundar muito essa questão aqui da multiplicação dos cavalos, mas a gente vai poder fazer isso em estudos bíblicos especiais, capítulo por capítulo. Isso não tem nenhum problema. Fato é que quando a gente continua no capítulo de número 4 e nós chegamos ao versículo de número 29, a gente percebe que Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia na praia do mar. Entenda algo. O rei Davi, ele desfrutava e valorizava o mundo que Deus havia criado e ele escreve hinos de louvor sobre o Criador e sua criação. Mas Salomão era um estudioso e ele olha para a criação justamente como um objeto de estudo. Deus deu a Salomão sabedoria e amplitude de entendimento muito maior do que a dos grandes sábios do Oriente. E ele pôde tirar da natureza lições detalhadas sobre as criaturas viventes feitas por Deus. Por exemplo, em Eclesiastes 2:5, diz que Salomão plantou grandes jardins e sem dúvida foi neles que observou o modo como as plantas e as árvores se desenvolviam. Então, a gente percebe que Salomão, ele tinha uma sabedoria muito acima da média. E vamos lá, a maioria dos 3.000 provérbios de Salomão se perdeu, pois menos de 600 encontram-se registrados no livro de Provérbios. Também não existem mais o livro da história de Salomão e nem os livros sobre esse rei escritos por Natã e outros estudiosos daquela época. Então a gente encontra diversas referências à natureza em Provérbios, Eclesiastes, Cantares, de modo que as investigações científicas de Salomão resultaram em verdades espirituais e lições práticas para a vida. O rei tornou-se uma celebridade internacional e a gente vai perceber no decorrer do estudo de 1 Reis que pessoas importantes de todo o mundo foram conhecer seus tesouros e ouvir a sua sabedoria. Enquanto Salomão era rei, a paz e a prosperidade governaram com ele, mas não importava quão bem-sucedido seu reino parecia aos cidadãos e visitantes, porque nem tudo ia bem em Israel. Durante o período ali entre a sua ascensão ao trono e a consagração do templo, tudo indica que Salomão andou com o Senhor e buscou lhe agradar. Porém, no decorrer do tempo, a gente vai começar a perceber que a dedicação de Salomão, ela não era tão inabalável assim. E as suas muitas esposas pagãs estavam plantando no seu coração uma semente que lá na frente daria frutos muito amargos. Então, queridos, esse é o nosso estudo do capítulo de número 4. A gente pôde falar um pouco sobre as questões da organização ali do reino, né? Como o povo de Israel estava prosperando e, principalmente, como a sabedoria de Salomão era tão notável. Eu te espero no próximo áudio para nós estudarmos o capítulo de número 5. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.